Olá, meus caros! Vamos falando da treta entre Silas Malafaia e Paulo Marcelo. Paulo Marcelo, conhecido aí por pregar nos Gideões, conhecido também nos boletins policiais, que foi preso com armas na mão e com entorpecente com drogas, pregando nos Gideões e estando viciado, drogado. Aquele caso que eu sempre falo nesse canal, no outro, também teve um outro pregador que teve uma overdose. É assim. Então, esse Paulo Marcelo, está ultimamente falando algumas verdades. Eu até comentei sobre isso no meu outro canal, no qual ele falava lá que a igreja evangélica brasileira é uma vergonha, que se misturou com a política, que outrora eles estavam do lado do Lula, da Dilma, agora estão do lado do Bolsonaro, outrora eles não eram contra a ideologia esquerdista que eles defendiam, agora são, aquela coisa toda, falou algumas verdades. Aí citou o nome de igrejas, de grandes homens de Deus, tal. E a gente na ingenuidade, acreditando piamente que realmente ele estava ali acreditando naquilo que ele está dizendo. Não é que o que ele diz seja mentira. O problema é o sujeito se valer daquele argumento legítimo para se promover e ele não ser nada daquilo. Por uma grata surpresa, eu fui procurar alguns outros assuntos e vieram sugestões desse caso do Silas com esse Marcelo, ou Paulo Marcelo. E eu fui saber que o camarada se candidatou a vereador com o apoio do Marco Feliciano e provavelmente para 2022 quer sair aí como deputado. Como não deu certo na venerança ou como candidato a vereador, com o discurso de direitista contra esquerdista, aquele discurso já conhecido, agora ele está mudando para ver se consegue. E provavelmente está sendo influenciado aí por algum partido, por algum ideólogo, para que ele venha entrar no mínimo aí como deputado estadual em São Paulo. Então, tudo que o camarada disse, apesar de ser verdade, não vale nada, porque é só um discurso. É aquele engano que eu gosto. É aquela promessa de campanha para depois não cumprir. O camarada ataca a política, mas depois ele vai sair como político. Como é que é isso? A gente tem que atacar, obviamente, questões pontuais, equivocadas da política. E aí eu não duvido nada que o camarada deva escutar eu aqui no canal, que eu já falei muito sobre essas questões, e está juntando uma coisa com a outra, inclusive falando até da Santa, para ganhar o voto dos membros da Santa em São Paulo, que a Santa em São Paulo é grande, é o maior templo de São Paulo, porque do outro lá não parece que não fica em São Paulo, não fica na cidade de São Paulo, fica em outro local, ou agora já deve ter ultrapassado, já ultrapassou, acho. Mas é um dos grandes templos, tem muita gente lá em São Paulo, da Santa. Então, vamos ganhar voto da Santa do Arco-Íris também, dos membros da Santa do Arco-Íris. Aí começou a falar do santo lá, do fundador da Santa e tal. Olha, tá complicado, né? E sabendo dessas críticas, o senhor Silas Malafaia acabou fazendo o quê? Tecendo crítica. Quem é o camarada aí para estar falando da igreja, falando de mim, que ele falou também do Silas Malafaia e dos outros, vendo que o camarada tem ficha suja, vendo que o camarada está até com problemas na polícia ou na justiça, teve problemas. É o sujo falando do quê? Daquilo que a gente conhece, do mal limpo, do mal lavado. Então não dá para acreditar muito nesses pastores ultimamente, porque o interesse desses pastores é público para depois se candidatarem a político ou para ganhar dinheiro, principalmente com alguns discursos que estejam na pauta e na ordem do dia, que estejam em voga. Essa é a grande verdade. Ainda que eles digam algumas verdades, mas na realidade eles não creem naquelas verdades, eles não seguem aquelas verdades, eles usam aquilo como um trampolim para o sucesso, usam um discurso para trampolim para o sucesso. Depois, foda-se, bem assim mesmo. Então é mais um espertinho aí, que eu até estava acreditando. Eu defendo o posicionamento ali do que ele fala, mas eu sei que ele não defende, só fala por falar. Abraço e até a próxima.